por outras fiscalizações. Exemplo, a fiscalização de obras do município, que trata mais das obras, das construções. Eu queria fazer minha taxa para fazer energia, quando o cachoeiro vindo, também é energia. Mas aí tem que estudar o teu caso. O teu caso é a parte. Na casa da minha tia, eu falei que tinha a cachoeirinha lá, sabe? Tinha um coqueiro bem grande, que parecia que ia lá para não ver gigantes lá do jogo pé de feijão. Eles tiveram que cortar porque ia cair, parecia que ia cair na casa. Que não podiam cortar. Parecer que vai cair, pode não ser que vai cair. Então, quando, não importa o tamanho, porque as árvores, conforme o tamanho delas, elas têm as raízes também. A árvore não é só o que está em cima da terra, ela tem as raízes. Então, a raiz é que dá sustentação para ela. Então, por isso que tem que ter alguém para avaliar se pode ou não cortar a árvore. Tem pessoas que sabem, estudaram para isso. Né? Aqui. Eu fui hoje na festa do queijo esse ano. Festa do? Queijo. Ah. Onde é que é? Ah, sim, as raízes expostas. Tá. Porque tem vários tipos de forma de raízes. Tem as raízes pivotantes, que são aquelas que elas vão na vertical, que dão mais sustentação, e tem aquelas outras que são mais espalhadas. Tem uma árvore na minha rua, ela quebrou toda a calçada com as raízes. Esse é um outro problema da arborização pública. E também por causa que um carro, na minha rua tem um morro bem alto lá em cima. O carro veio com tanta velocidade que ele não conseguiu frear, ele virou e bateu tudo na árvore e quebrou também a calçada. Só um pouquinho que eu aproveitei de interromper. A gente tem um horário e a gente começou mais tarde, tá, Kelly? A gente começou já era mais de 1h40. Então ele tem mais uns 10 minutos para poder terminar. E é o que eu te falei, são ótimos contadores de causa. Vai ter história para cada cena que for colocar. Depois que terminar a explicação, que daí o Alisson também tem outra coisa para filmar, daí a gente para conversar. Tá bom? Pode ser então. Eu vou colocar aqui para não perder. Vamos esperar um pouquinho, Júlia, e daí no final a gente conversa um pouco. Eu tenho mais tempo, pessoal. Uns 10 minutos. Tá, a gente encerrar e depois a gente bate um papo mais tranquilo. Então, nessas áreas de preservação permanente, a gente utiliza algumas placas. São placas feitas pela Floresta. Essa aqui pode ver uma placa mais antiga, são mais novas, dizendo o que são as áreas de preservação permanente. Vai ver. Aqui a Floresta colocando placas, tem uma área de preservação, lá de vegetação, lá uma área de destino também. Eu também? Agora existem pessoas também da própria comunidade que fazem suas placas. Né? Elas vão lá, pedem, que são plaquinhas mais simples, mas área de recuperação ambiental, reflorestando. Então são placas que são feitas também pelas próprias pessoas que querem preservar uma área, eles podem colocar. Aqui a atividade de fiscalização, os fiscais andando nas trilhas, aqui na Lagoa do Peri, aqui no meio da vegetação, aqui verificando construções, lá na parte de lagoas. Vamos lá. Aqui um caso de uma demolição. Então, para acontecer uma demolição, acontece basicamente assim, o que está nessas imagens aqui. A gente faz uma reunião para verificar, faz a vistoria da obra, está irregular, já leva o equipamento e aqui já está a demolição. Aqui é uma parte também que nossos fiscais fazem também, que é a questão da educação ambiental. Aqui foi uma viagem que muitos de vocês fizeram lá para a Lagoa do Peri. Então a gente tem essas imagens, então nós trabalhando. Primeira série. Foi o primeiro homem que faz. Então essas imagens a gente tem guardado lá na Floresta. Sério? Mostrando também a questão da educação ambiental nas praias, coletando lixo. Aqui demolição também. Aqui alguém falou em poda de árvores, nós temos equipamento para poder as árvores mais altas.
Aqui outra questão de demolição, aqui de fiscalização de prédios. Vamos ver. Aqui uma outra situação que é bastante comum aqui na ilha, fazer churrasco na praia. As pessoas fazem churrasco improvisado nas pedras, na areia. Então é uma atividade proibida. Aqui fizeram uma churrasqueira dentro de uma árvore, queimaram a árvore. Aqui uma poda drástica, que tirou toda a folha das árvores. Aqui a questão dos cachorros na praia, que hoje de manhã a gente conversou, se estendemos bastante, né, mas é proibido, porque os animais fazem cocô na praia. E a gente vive em cima e dá problema sério. Uma pergunta rápida. Aquela árvore que a gente sentou no primeiro momento, tá lá? Tá lá. Vamos ver qual. Aqui, ó, uma outra situação que é bastante comum é árvore com placas. As árvores públicas não podem colocar placa, não podem colocar aviso, não podem amarrar nada nas placas. Então, o fiscal, quando passa, ele tira essas placas. E a pessoa pode ser autuada. Lá na Praia do Campeche está estacione aqui, R$5. Numa árvore, tem que tirar. Aqui, proibido o trânsito de veículo na praia, também é proibido. Aqui nós temos duas praias em Florianópolis que a gente pode ainda circular para estacionar aqui na Praia do Forte e na Praia do Campo do Sul. São as únicas que são permitidas. Sim. Mas elas estão sinalizadas. As demais não podem circular praias. Na praia não pode ter jipe, não pode ter buggy, não pode ter motocicleta, nada com veículo automotor. Mas nas dunas pode. Nas dunas também não pode. Desestabiliza as dunas da legislação. Tem lugares no Brasil que é permitido. Em Fortaleza, por exemplo, todo mundo fica em buggy andando para lá, assim para baixo. Aqui nas praias não pode, nas nossas. Tem a legislação específica do meio ambiente da Aqui nós temos outras atividades, né, que a gente fiscaliza, corte de árvore, com uma árvore cortada também. Aqui uma demolição, lixo, entulho que fica, uma construção iniciada que foi fiscalizada, foi autuada porque estava perto de um curso d'água no rio. Aqui o sujeito é uma construção antiga, ele construiu dentro do rio, pode ver que tem uma tubulação, fez a casa dentro do rio e botou os tubos por baixo, então é uma situação bem irregular, não pode. Essa aí está em processo de demolição, não foi demolida ainda. É bem antiga. Volta aqui. Aqui, ó, parte de encosta. Vocês veem que encosta, com diversas casinhas construídas. Aqui já foi demolida uma. Aqui uma outra casinha, olha só a estrutura dela bem simples. Se der uma chuva muito forte, tem essa aí, parecida. E aqui uma casa que também é construída em costa. Observe que essa aqui é uma casa mais estruturada, de alvenaria, concreto, mas ela está tão irregular quanto essa aqui. Porque está numa encosta muito inclinada e são áreas de preservação permanente. Vamos lá, Ju. Aqui nós temos áreas de preservação permanente. Aqui nós temos uma vegetação de restinho. As áreas de restinho numa profundidade do mar para dentro, em terra firme até uns 300 metros, que tem esse tipo de vegetação de restinga, elas são consideradas áreas de preservação permanente. Como as encostas do morro também. A floresta Andrófila densa, que é a Mata Atlântica. Vamos lá, Ju. Aqui, uma faixa de praia. Dá para observar aqui a faixa de praia, que é preservação permanente, e aqui tem uma duna. A duna frontal revestida por vegetação. Também é área de preservação permanente. Aqui, ela é uma foto lá dos ingleses, em que tem uma passarela, chama passarela modular ambiental. São estruturas feitas de madeira, como essa que tem aqui atrás da escola, para passar um ambiente, um ecossistema que se protege. Aqui nós temos um manguezal que tem a passarela, e aqui tem uma vegetação de restinga, fixadora de duna, que é preservação permanente. Então, para não cortar essa vegetação, são feitos esses projetos de passarela, para as pessoas não estarem pisoteando em cima da vegetação e estragando a vegetação. Esse é um acesso, digamos, oficial, para que as pessoas não danifiquem, né, a vegetação que é protegida por lei. Aqui também tem uma continuação da passarela. Aqui a gente tem dois ambientes de duna. A gente observa que são plantas, então tentando se fixar no solo, que é um solo pobre, na areia, não tem pouco nutriente, que
que é essa aqui que vai segurar a areia para formar a duna e deixar ela vegetada. Porque a duna, as perguntas que você vai fazer depois, pode ser? O papel do vento, qual é o papel do vento na formação da duna? O vento pega a areia na praia e joga. Ele vai jogando. Só que chega um momento que esse vento perde a força. Aí larga a areia vai se acumulando e vai formando a duna. Então, tira de um lado e coloca para cá. Quando não tem nenhuma interferência, a vegetação vai se fixando. Então as plantinhas vão nascendo e vai fixando aquela areia. E vai formando então a duna.